Olá, eu sou o pastor Ricardo, sou responsável pela sala de casais na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Senhor Jardim. Nós hoje vamos tratar um tema sobre dois que são um, casamento sobre a ótica de Deus. É muito importante nós sempre estarmos refletindo e repensando o casamento. Alguns estudiosos vão dizer que alguns casamentos estão em crise, se dispõem ao tratamento, mas com o passar do tempo voltam às antigas práticas. Então, isso nos chama a atenção que o nosso casamento tem que ser algo trabalhado constantemente. Sempre temos que voltar à palavra de Deus e buscar na palavra de Deus qual é o meu papel, qual é a minha função. Deus nos criou com um propósito e nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito, o que precisamos fazer. A Bíblia é o manual. Deus inspirou homens para escrever a sua vontade nas Escrituras. Então, se você quer ter um casamento melhor, é necessário sempre voltar à Bíblia e buscar na Bíblia qual é o seu papel, qual é a sua função, qual é a sua razão de existir. Somos muito bons em dizer o que o outro precisa fazer, o que o outro precisa corrigir. Mas o meu convite será sempre para que você olhe para você mesmo, como eu olho para mim mesmo, e tente descobrir o que eu posso fazer melhor. O que está precisando ser corrigido na minha vida para que o meu casamento, o meu lar, todas as coisas da minha vida caminhem de uma forma melhor. A Bíblia vai nos dizer em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus vai dizer que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E se a gente não desfruta de abundância dentro dos nossos lares, alguma coisa pode estar errada, pode ser algum pecado, alguma coisa, algum princípio de Deus que está sendo quebrado. Então nós precisamos corrigir. Sempre lembrando que há coisas que não são pecados, mas são pesos que nos impedem de correr a carreira proposta. Amém? E o texto base para hoje é Gênesis 2, do versículo 20 ao 24, que diz assim: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos fazer uma oração? Senhor, no nome de Jesus, clamamos o Teu cuidado, Senhor. Porque um dia, Pai, o Senhor olhou para cada um de nós e viu que não era bom que estivéssemos sós e proveu para nós um cônjuge. Alguém para caminharmos, para firmarmos uma aliança com o Senhor. E nós, nesse momento, te pedimos a Tua iluminação, a Tua direção. Todos nós que estamos aqui, Pai, queremos aprender um pouco mais do Senhor e descobrir qual é a Tua vontade. Te pedimos, Deus, que o Senhor transforme o nosso lar, dia após dia, para que possamos desfrutar uma vida abundante no nosso relacionamento conjugal. Que possamos ter uma vida abundante, Senhor Deus, nos relacionamentos com os nossos filhos. Que tenhamos vida abundante com o relacionamento com os nossos familiares. Essa é a proposta dessa sala, Pai.
Nós te pedimos isso no nome do teu Filho. Amém. Eu quero, desde já, convidar você a, durante a semana, quando nós formos tratar dessa lição, para você enviar para mim uma foto. Tira uma foto do seu casamento, dos seus primeiros momentos, do início da sua caminhada na vida conjugal. Envie, eu acho que vai ser muito interessante. Ou se você não se sente à vontade para isso, no dia do encontro, leve a foto, tire uma fotografia da foto, né? E para que no nosso momento a gente possa se relembrar os seus primeiros momentos como casal. Né? Nós precisamos sempre trazer à memória qual é a vontade de Deus para o casamento, qual a perspectiva bíblica para o casamento. Nós precisamos sempre entender que a família é um projeto de Deus, é um desejo de Deus. E tentar desfrutar da melhor forma possível a questão do sexo no casamento. É um desenvolvimento, né? E nós precisamos falar sobre isso para que em cada fase da vida a gente possa aproveitar da melhor forma possível a vida conjugal. Apesar de ter tantas propostas secularistas, nós precisamos entender a origem do casamento, entender o que a Bíblia diz sobre isso, descobrir que essa instituição do casamento é uma instituição muito importante, pois através dessa instituição que Deus fez, inicia-se toda a humanidade. É por isso que ele fala para ser fecundo e multiplicar e encher a terra. Essa é a proposta. Deus faz Adão e Eva com o propósito de realmente se multiplicar e ter pessoas em todos os locais desfrutando. É importante isso. Desfrutando, tá? Não exterminando toda a criação. Esse é o propósito. E o objetivo dessa lição de hoje é justamente descobrir isso e ver qual é a proposta, qual é a visão de Deus. E o primeiro ponto é justamente isso. O que é casamento? A perspectiva bíblica. Para Deus, o casamento se legitima através de um processo e não apenas de um evento. Este processo tem 3 partes: deixar, juntar, relacionar-se sexualmente. Gênesis 2:24. Quando o texto fala que se tornar uma só carne, não é um efeito único, mas é um processo. Eu gosto muito de usar o exemplo que nós somos totalmente diferentes. Mesmo que pareça, tenha coisas parecidas, mas somos diferentes. E se nós não tivermos cuidado, nós nos atritamos muito, entramos em conflito. É engraçado, e eu vou repetir isso durante as lições, que nós casamos com o outro, porque o outro tem algo que nós não temos, mas se nós esquecermos disso, aquilo se torna um conflito. Então, a pessoa que é calada casa com a falante. A pessoa que é introvertida casa com a extrovertida. A pessoa que é organizada casa com o que é bagunceiro. E então, no primeiro momento, olha, eu assim, eu sou tão quietinho, mas ele ou ela é tão agitada, tão alegre, e casa. Só que com o passar do tempo, isso começa a tritar. A gente tem que lembrar que a proposta de nós sermos uma só carne. Uma só carne. As nossas diferenças, elas se unem e tornam o casal uma potência. Porque você não fala, mas tem a sua esposa que fala. Você gosta de chegar atrasado nos locais, mas o outro é pontual e te arrasta.
Se você entender bem isso, essa mágica não, esse projeto, é um projeto, Deus criou um projeto, uma coisa maravilhosa e decidiu unir vocês, mas isso é um processo, não é uma coisa pontual. E o primeiro ponto é sobre deixar. Quem escreve é Moisés. Uma filha me perguntou assim: pai, se Adão e Eva eram os primeiros, como é que ele ia deixar pai e mãe? Né? Mas quem registra isso é Moisés. Moisés traz isso claro. E ele registra isso no final do capítulo 2. E ele vai dizer que a formação de uma nova família inclui deixar a família de origem para formar a sua própria. Adão experimentou esse fato, já que não foi o primeiro homem. Desculpa. Falei errado. Adão, ele foi o primeiro homem. E por ser o primeiro, ele não experimenta disso. Ele não experimenta. Mas a partir dali, todo homem que fosse se unir com sua mulher, ele teria uma família para deixar. Adão não experimenta disso. Moisés fez essa observação aos que aprenderiam a respeito do valor da mulher e do casamento ao lerem a história dos primeiros pais. Então, Moisés começa esse registro, fala da posição de Adão, de colocar nomes nos animais, e o homem observa que cada um tinha a sua parceira e o seu parceiro. O cão tinha a cadela, o cavalo tinha a égua, e tem um momento que ele olha para si e vê que ele não tem alguém que lhe fosse igual, que lhe correspondesse, que ele pudesse olhar nos olhos. E então ele pega e Deus percebe isso, e Deus vai dizer no versículo: não é bom que o homem esteja só. E Deus providencia para ele uma mulher. Mas Moisés traz a atenção que era necessário, por mais confortável que fosse o lar, era necessário o homem deixar pai e mãe. É muito interessante. É o homem que se desvincula do lar do pai e da mãe. Ele tem que se preparar para uma nova família. A mulher também tem que desvincular da família. E isso, às vezes, é muito difícil e delicado. Alguns casais, eles fazem isso até por uma questão profissional ou geográfica, eles se desconectam. Mas outros mantêm essa relação emocional, essa dependência. Não estou falando aqui que é para o homem e a mulher deixar de honrar, de respeitar os pais. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que é necessário desvincular, buscar constituir nova família. Pode buscar conselho? Pode, mas os assuntos vão sempre ser fechados com o marido e a mulher. A responsabilidade paterna e a sujeição a ela não termina em uma idade determinada, e sim com o casamento. É importante perceber isso, porque quando eu era adolescente, eu ficava crendo que quando eu completasse 18 anos, eu ia ter a minha liberdade, eu ia poder fazer o que eu queria. Quando eu completei 18 anos, eu fiquei extremamente decepcionado, porque eu vi que não era assim. Enquanto eu não começasse a pagar o meu papel higiênico, meu próprio papel higiênico, com medo do meu salário e pagar o aluguel, enfim, né, eu não seria independente. E o convite não. O que a Bíblia determina, através de que Moisés escreveu, é que era necessário deixar, realmente desvincular. Embora alguns
filhos, que acontece em alguns casos, saem de casa e são solteiros, né? São solteiros, mas graças ao Senhor conseguem ter o seu sustento. Eles ainda têm um certo vínculo muito forte com os pais. Estou falando de relacionamentos sadios, não estou falando de rompimentos. Me entendam bem, não estou falando sobre rompimentos. Que algumas famílias, elas, por alguma razão, alguma situação, elas rompem. Mas alguns jovens saem do lar e vão viver a sua vida como solteiros, mas permanecem com esse vínculo com a casa paterna. Mas é só no casamento que se finda aquela família e se inicia uma nova. Espero você não ficar chateado com isso, mas a partir daí, pai e mãe se tornam parentes. Eles se tornam assim, marcando bem, são merecedores de honra, mas agora a sua família é a sua esposa e seus futuros filhos. Nenhum casal, ele constrói uma subfamília. Então, por isso é muito importante deixar a casa paterna e ter responsabilidade sobre a sua família pessoal. Mas o próximo ponto é unir-se. E o homem decidiu responsavelmente deixar a sua família. Ele deve se unir à sua mulher, como está em Gênesis 2:24, e essa união é para sempre. Não é para eles ficarem desligados. Eles têm que se desligar da família original, mas agora eles formam uma nova família. Isso não significa desprezar a família de origem, nem que os pais não podem apoiar e ajudar os filhos casados e vice-versa. A ideia bíblica é que o novo casal deve cuidar de si mutuamente, assumindo a responsabilidade por seu amadurecimento e obediência à palavra de Deus no papel do marido e da mulher. Então, o homem decide se unir e busca isso com todas as formas. Nós trabalhamos alguma coisa sobre o deixar, é algo em conjunto, deixar e se unir. E aí vem o grande desafio, ser uma só carne. A terceira parte desse processo é tornar-se uma só carne, isto é, relacionamento sexual. Note que a intimidade física é a última parte do processo e totalmente reservada para o casal que tem o compromisso de deixar a família e unir-se em casamento. É um ponto importante. Nós vivemos dias das coisas descartáveis. E por lidarmos com coisas descartáveis, gera em nossas mentes que os relacionamentos são descartáveis. Não sei se vai dar para ver, mas muitas vezes nós criamos os nossos filhos... não vai dar para ver. Muitas vezes nós criamos nossos filhos, homens, para desfrutar de toda a liberdade sexual. E gera dentro do jovem essa ideia, e ele começa a ter vários relacionamentos. Relacionamentos descartáveis. E o engraçado é que tem relacionamentos descartáveis, mas quando eles vão ter um relacionamento, eles querem um relacionamento exclusivo. Isso é totalmente fora da vontade de Deus. Toda vez que você permite que o casamento sem compromisso entre dentro do seu lar, isso é uma semente muito ruim que você está colocando dentro do seu lar. Em Gálatas 6, 7, 8 vai dizer o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso colherá. O que semeia na própria carne,
da carne colherá corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Entende isso? Toda vez que o pai, que a mãe semeia uma liberdade sexual, ele pode colher morte dentro do seu lar. E hoje há uma prática de um estímulo, ou melhor, isso há 20 anos atrás. Há um estímulo para que o garoto seja homem e há um estímulo para que as meninas, mesmo criancinhas, vistam roupas extremamente sexualizadas. É uma atitude, e isso dentro da igreja. É assustador quando nós escutamos que casais, e assim me permita, porque a sala é para casais, a gente escuta que casais evangélicos foram pegos em locais de swing. Para quem não sabe o que é swing, é um local onde um casal vai, outro se encontra lá e eles se trocam entre si sexualmente. Então, há um ensino, há uma liberdade, e liberdade é essa que a gente vai introduzindo dentro do nosso lar e vai permitindo, que nós vemos os relatos de adolescentes que entram na pornografia porque assistiram clipes que não tem problema nenhum, né? As pessoas dizem assim, que mal há nisso? Mas o adolescente é inserido dentro da pornografia e ao desenvolvimento daquilo, há um crescimento, mais de 30% dos homens cristãos são viciados em pornografia, porque não tem problema. Não tem problema o menino ter contato com isso. Só que são homens que não alcançam aquilo que eles veem na tela e não sabem o que aquela mulher, aquele homem passa para poder produzir aquilo que é filmado. Descontente, ele agride a esposa, ele violenta a esposa e coloca na esposa a culpa de não conseguir se satisfazer. Não vos enganeis, Gálatas vai dizer. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que semear vai colher. A Bíblia vai dizer, Paulo mais uma vez em Romanos vai dizer assim, não andeis premeditando como satisfazer os desejos da carne. O sexo é para o casamento. É uma coisa muito louca quando você vê um garotinho, uma rapazinha, uma mocinha tão pertinho, se sentam juntinhos e tudo, às vezes se abraçam, parece que você não consegue mais nem saber quem é um, quem é o outro, né? Aí casam, e a partir do momento que vai avançando o casamento, o distanciamento vai aumentando. Talvez porque aqui haja um pouco de perversão. E quando o sexo é permitido dentro do casamento, não é mais pecado. Então, é desafiador. É desafiador. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou eles para o sexo. O grande problema é que o homem perverteu isso através do pecado. Então, é necessário um trabalho bíblico e saber que a Bíblia vai dizer amado, amado do Senhor. O texto é para si, não é para o outro. Mas a Bíblia vai dizer que o corpo do homem não é do homem, mas da mulher. O corpo da mulher não é da mulher, mas é do homem. Mas fala para o homem tratar a mulher como uma parte mais frágil. Fala para a mulher pegar e respeitar. Fala para o homem amar. São textos bíblicos. São textos bíblicos.
que compõem esse conjunto. É um grande desafio, justamente a questão sexual. E avançando, diz assim: o matrimônio é sagrado, um pacto, uma aliança feita diante de Deus. Por isso, os cristãos devem notar algumas questões práticas a respeito do casamento. Qualquer prática sexual não ligada ao cônjuge é pecado que ofende a Deus. Isso está em 1 Coríntios 6,15. Então, vamos ver 1 Coríntios. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. O sexo faz parte do pacto que Deus estabeleceu, sendo cumprido após as duas partes anteriores do processo. O sexo dentro do matrimônio traz adoração por estar dentro do pacto. Hebreus 13:4. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O cartório não determina o casamento para Deus. Mas isso não significa que devemos desprezar o registro civil. Dá para entender isso? Não é o que é feito no cartório que determina o casamento para Deus. Mas Deus, dentro da nossa cultura, isso é importante. Vou aproveitar aqui e falar sobre um outro ponto. Nós, muitas vezes, temos contato com um homem ou mulher que vivem maritalmente sem ser casado. E aí nós perguntamos, aí a pessoa diz que crê em Deus, que crê em Jesus, e nós perguntamos por que essa pessoa não casa, não faz o registro. A pessoa diz que está esperando dinheiro para realizar uma cerimônia. E você vê que anos vai se passando e essa situação não é resolvida. Carros são trocados, casas são trocadas e roupas, celulares, enfim, porque um celular custa 1.600 alguns deles, mas enfim, né? Vai se gastando dinheiro e aparentemente a menor preocupação que há é com Deus. O casal que vive maritalmente, sem casar, diz que teme o Senhor, mas na realidade não teme. Porque pelas suas atitudes vê que há gastos, sendo que talvez o registro civil já colocaria fim nessa situação, mas há desculpa que não querem passar vergonha de não oferecer festa aos conhecidos. Mais uma vez, os conhecidos são mais importantes que o Senhor. Eu estou trazendo isso porque é algo que está em nós. Nós colocamos Deus sempre em segundo lugar. Ele não é o ser mais importante da nossa vida. Se você vive desse jeito, eu quero te convidar a corrigir isso, a resolver isso. Se você já se sente abençoado por Deus, tenha certeza que isso é a graça de Deus. É uma graça que atinge todas as pessoas. Se você olhar ao redor, você vai ver muitas pessoas injustas, que não têm compromisso nenhum com Deus, mas são alcançados por essa graça. São alcançados por essa graça. O Salmo 37 vai falar isso, o Salmo 73 vai falar isso, mas a verdadeira graça é estar sob a obediência do Senhor. Jesus vai dizer que aquele que ama guarda os mandamentos do Senhor. Então eu te convido a resolver essa situação. Olha, existem leis em nossa sociedade e devemos nos submeter a elas, pois fazem parte da boa conduta do cristão. Nesse aspecto
se aplica 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, do 12 ao 14. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, para o louvor dos que praticam o bem. Por essa razão, quando uma pessoa se converte e não é casada de acordo com a lei do país, devemos aconselhá-la a legalizar a sua situação o mais breve possível. A lição vai nos trazer isso. Regularize o mais rápido possível, por temor ao Senhor. Quanto à cerimônia religiosa, apesar de não determinar o casamento, ou se aquilo ser exatamente a marca, devemos sempre incentivar o casal a não desprezar um momento de bênção. A cerimônia é um testemunho que o casal presta à comunidade da aliança feita diante de Deus. E tenha certeza, eu sei que é convidativo demais fazer uma grande festa, e sei que são muitos amigos, mas aqueles que são amigos podem participar de algo muito simples. Pode participar, poucos podem participar do momento do cartório, todos podem participar de ir a um templo e celebrar com você, com o Senhor, e não comer nada. O mais importante é você servir ao Senhor, é obedecer ao Senhor. Depois disso, cumprir o seu propósito dentro do casamento, dentro da família, porque foi o Senhor que criou a família. Amém? Espero que Deus possa ter usado de alguma forma a nossa lição de hoje e que o Espírito Santo de Deus acrescente e aquilo que foi de homem que cai no esquecimento. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, coloco este perante o Senhor, coloco o teu filho, a tua filha perante o Senhor e te peço no nome de Jesus que o Senhor derrame da tua graça, do teu amor sobre cada um, para que eles possam cada dia mais ter uma vida abundante perante o Senhor. Assim oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.